o cristianismo árabe entre ontem e hoje. Notamos logo que árabes aqui não quer dizer especificamente os habitantes da Península Arábica. Hoje, Arábia Saudita, Iêmen, Omão, Qatar, Abu Dhabi, mas as populações integradas hoje em países árabes ou de língua árabe, Médio Oriente, Norte da África, até ao Sudão. Por outro lado, não se deve pensar que esses cristãos árabes ou arabizados constituem uma unidade homogénea, mesmo nos limites do mesmo país. É que, apesar do seu fraco peso demográfico e político, no estrito espaço do Mediterrâneo Oriental at large, um observador externo ficaria confuso perante a complexidade da nomenclatura relativa aos diferentes grupos cristãos. Além disso, as sucessivas vagas emigratórias dos últimos 2 séculos espalharam essas comunidades um pouco por todo o mundo, a começar pela África, depois Europa, Estados Unidos e Canadá, Brasil e outros países da América do Sul. De facto, aquela complexidade reflete a composição multiétnica e multilinguística dos impérios que se sucederam na região desde os albores da era cristã. Império greco-romano, pois bizantino, Império Islâmico, pois otomano, ao lado do Império Persa-Sassânida, nos confins orientais. Temos assim, entre os povos dominados ou integrados, os coptas, de que sou um membro, e coptas vem da mesma origem que a palavra egípcia, do grego aiguptios, é o gopt em árabe, os gregos sírios, os sírio-caldeus, os arménios. Estes têm hoje o seu próprio país, mas o número de habitantes é inferior ao da diáspora. Por outro lado, disputas teológicas e eclesiásticas que têm pouco a ver com a essência da mensagem evangélica vieram dividir mais essas diferentes populações e complicar o panorama geral. Ortodoxos versus católicos, mais tarde versus protestantes ou evangélicos, calcedônios, monofisitas, versus anticalcedônios, duofisitas, jacobitas versus nestorianos, versus maronitas, etc. Alice, traz-me o livro, o meu livro que está lá em cima. Tudo isto, sobre tudo isto, fornecemos chaves e explicações nos capítulos 3 e 10 de um recente livrinho editado pela Católica, que vou mostrar agora, Vivências Cristãs em Contexto Islâmico, 2018, com reimpressões.
Agora, a questão que se coloca quanto à eventual existência de cristãos árabes antes do surgimento do Islão, isto é, de naturais ou habitantes da Península Arábica no seu conjunto, arábico. Chega a dizer que a ponta meridional extrema, o vasto Iêmen e as ilhas adjacentes, foi um pouco cristão importante. E que foi daí que o cristianismo passou para o leste do continente africano, com especial relevo para a cristianíssima Etiópia. Por outro lado, não se deve esquecer que as caravanas árabes passavam regularmente pelas terras cristãs fronteiriças e encontravam vários núcleos de ermitas cristãos que chegavam a os servir, concretamente, servir para comerem, para se descansar. Neste sentido, é simbólico o caso do ermita siríaco que anunciou a missão profética de Maomé, Muhammad. Este pequeno número de cristãos muito diferenciados têm um título de glória para a nossa civilização moderna. Porque, sendo bilíngues ou até trilíngues, foram eles que permitiram a criação da civilização islâmica no seu conjunto, através da tradução dos legados antigos egípcio-faraónicos, no caso dos coptas, fenícios, Suméria e Assíria, tudo isto através das traduções gregas e depois siríacas, ou coptas e árabes, constitui o núcleo que permitiu a criação, em primeiro lugar, do Império Islâmico a civilização islâmica em todo o seu esplendor e a passagem para a Europa cristã medieval e moderna contemporânea. A título de exemplo, chega a dizer que a descoberta dos números 1, 2, 3, em termos de escrita e de conceptualização, e a matemática, que sem ela não nos podíamos encontrar aqui nesta tela, porque é a base, precisamente, de toda a informática moderna. Tudo isto se deve a estas pequenas comunidades do Médio Oriente, cristãos, árabes ou arabizados.
Agora, a questão se coloca quanto a eventual... Não, mas isto já vos falei disto, desculpem os papéis se... Hoje em dia, estamos uns conflitos sagrentos que implicam o cristianismo e o islamismo. As duas religiões mais universais do planeta, em termos de número, de presença planetária transversal e de impacto cultural e político. Para aclarar os acontecimentos presentes, assim como para melhor focar os desafios imediatos, conviria situar o fenômeno num quadro social e político global abrangente. O choque cristão dos últimos 2 séculos, com o colonialismo, o neoimperialismo, as recentes invasões e ocupações de territórios humanos, o apoio incondicional às políticas expansionistas e arrogantes, discriminatórias do Estado de Israel e assim por diante. A isso haveria que acrescentar o choque da modernidade imposta pela civilização euro-americana e a consequente globalização tecnológica e materialista. A par, claro, do choque norte-sul, que, revelando os profundos desequilíbrios da nova ordem planetária, põe diretamente em confronto hoje o cristianismo ocidental e o islamismo, pois que as primeiras linhas da frente que separam estes 2 mundos antagonistas coincidem largamente com a divisão geográfica dos 2 blocos religiosos. Em verdade, os conflitos e confrontos, às vezes sagrentos e à escala mundial, que assolam o nosso mundo, não têm origem primeira nas religiões, nas diversidade cultural ou nas pertenças étnicas. Eles alimentam-se, em primeiro lugar, de interesses sociais, econômicos e políticos antagônicos e resultam bastante vezes de uma ordem mundial ou regional ou local injusta e profundamente desequilibrada. Os protagonistas do novo império ocultam, consciente ou inconscientemente, essa simples verdade ao falarem de choque de culturas ou civilizações e de guerras religiosas. A realidade é que as pertenças religiosas, culturais ou étnicas têm sido manipuladas, em geral por grupos minoritários, com vista a legitimar a imposição violenta daqueles interesses, ou ainda como reação, por vezes desesperada,
aquela ordem das coisas viciada e intolerável. Mas não são elas a causa primeira e última das guerras e do terrorismo, como o comprova a convivência milenar de povos, culturas e religiões, até de grupos etnolinguísticos, em grandes espaços e impérios. Sublinho vários impérios islâmicos pretéritos. E os países da China e da Índia são disso ainda testemunhos sem convulsões de maior. O que está a acontecer hoje em dia é que, a par da extensão violenta e opressiva de um certo império, o processo acelerado da mundialização e globalização não foi acompanhado por valores culturais e éticos correspondentes, por um acréscimo de espírito, para retomarmos a expressão de Karl Jaspers há mais de meio século. Esse processo tem antes atropelado ou destruído alguns sistemas de valores profundamente ancorados no coração das populações do globo, alguns deles muito antigos, estes valores muito antigos, sem propor substitutos viáveis e igualitariamente partilháveis. Em sentido contrário, as religiões e outros sistemas filosóficos afins, que sempre informaram e sustentaram os valores éticos da humanidade, não conseguiram, de um modo geral, acompanhar o ritmo das mudanças dos paradigmas sociais e políticos da nova conjuntura planetária. Parecem ter parado um pouco no tempo, ficando presas às suas tradições particulares, por vezes milenares, sem capacidade de atualização, universalização e globalização. Eu faço diferença entre o universal e o global, das suas mensagens e dos seus valores. A nosso ver, o nosso mundo de hoje precisa, como nunca antes, e com grande urgência, não tanto de uma nova religião ou cultura universal uniforme, mas que as diferentes tradições culturais e espirituais descubram ou redescubram, todas juntas, de modo solidário e igualitário, os valores antropológicos perenes que correspondam às necessidades e anseios dos homens e mulheres dos nossos tempos, aqueles valores que possam fundar e informar as relações entre povos e sociedade, e bem assim as diferentes esferas da atividade social organizada e mundializada, diplomacia e política, comércio e economia, serviços públicos, relação com a natureza. Muito obrigado pela vossa paciência.